E olha que coisa, né? Os irmãos não o reconheceram. E por que os irmãos não reconheceram José? Porque, por causa da idade? Porque estava já com os hábitos ali egípcios. A figura que eles tinham de José e o que José tinha se tornado. Totalmente diferente uma coisa da outra. José se tornou um egípcio. Mesmo que ele tivesse Deus, mas por fora... Ele era um egípcio. Ele já estava transvestido de egípcio. Né? Devia ser careca. É isso. Ele estava com as roupas, os ornamentos egípcios. Né? Então, e depois de 13 anos, assim, já é um queira ou não, já é mais, né? Então, olha só que coisa, né? Devia até falar a língua lá já, né? Já meio sotaque, né? No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso, nos sobreveio essa angústia. Rúben respondeu: eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhe falavam por meio de um intérprete. José falava egípcio, né? E os caras estavam falando hebreu, né? Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-os nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolvam a minha prata, está aqui em minha... devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do meu pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhe devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as suas bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes o seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa os meus cuidados e eu trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Mas o pai não confiava neles de jeito nenhum, né? A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares a nosso irmão
conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos. Porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E ele respondeu: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então, os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxe-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Ele podia fazer isso ou não podia? Ele podia, né? Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernotar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi em quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive, passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é esse o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Por isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos um para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Ó, vamos lá.
Aí José deu a seguinte ordem ao administrador da casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuir o bem com o mal? Não é essa taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhe essas palavras. Mas eles responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós os trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Nunca falo o que você não sabe. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais são livres. Cada um deles carregou depressa sua bagagem e abriu. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes, em desespero, né? Que não falaram que ia levar o Benjamim de volta? Imagina o desespero, né? Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, eles se lançaram no chão perante ele. E José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Ou seja, ia ter problema em casa. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Ó o reconhecimento, né? Meu senhor perguntou a esses servos se ainda tínhamos pai em algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Então, dissesse a seus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia dissesse a teus servos que o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para casa se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi. E eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem esse de mim, a algum mal lhe acontecer, a tristeza que causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem, seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Percebe que os irmãos carregam a culpa, né? E que não adianta você faz alguma coisa, alguma maldade, assim a culpa sempre vai prevalecer diante de você, até que aquilo seja resolvido, né? Tem que resolver a situação. Então é isso que
E José botando lenha no fogo, né? Eles reviveram tudo aquilo. Reviveram, olha só, né? Tentando agora salvar o irmão. O primeiro eles deram um jeito, agora eles precisam resgatar. Precisam resgatar, porque a culpa se apossou diante deles, né? Vendo o pai. E aí, aquilo que eles fizeram, olha quanta coisa ruim aconteceu com eles. Né? Depois que eles venderam José. Então não tem jeito, né? Aquilo que o homem planta, o homem realmente colhe. E colhe com juros e dividendos. Né? Porque não adianta, né? O que eu sempre digo, para você plantar milho, uma plantinha lá do milho, você põe 3 grãos no chão. E aí, então nasce, né? E dá no mínimo umas 6 espigas, cada árvore do milheiro, né? Dá 6 espigas, no mínimo. E cada espiga tem quantos grãos? Então você plantou 3. Quanto você não colheu? Então, por isso que não tem jeito, né? Como eu falo, a lei do retorno, aquilo que ou você deixou de fazer, quando você deixa de fazer algo que você pode fazer, ou deveria fazer para ajudar, eu sempre digo, o mundo é redondo e ele dá a volta e para no mesmo ponto. Aquilo vai te cobrar de novo. Aquilo vai voltar de novo. E quando volta, volta maior. Então a gente não deve adiar, às vezes, algumas decisões, às vezes o pedido de desculpa, ou retornar, né, o passo atrás para poder resolver uma situação. É difícil? É difícil. É muito difícil, mas vamos imaginar se esses irmãos, assim, chegassem no pai, quando venderam José, chegassem no pai e contassem a verdade. Diziam sofrer com aquilo, tal, iam ser punidos, enfim. Mas iam até o Egito para buscar, comprar José de volta. Não é isso? Que história que seria? Ah, mas Deus não ia abençoar? De alguma maneira Deus ia fazer algo acontecer, não sei. Né? Mas olha só o que aconteceu e aquilo que eles carregaram durante todo o tempo. E aí se desvirtua. A vida desvirtua. Porque você não consegue andar mais em linha reta. É impressionante. Não consegue andar mais para voltar para o caminho. É complicado enquanto você não resolve algumas coisas. Não tem jeito. A vida é assim. Hoje a gente para por aqui. A gente termina a história de José na próxima aula. Né? Vai chegar agora o tempo que José vai revelar toda a verdade. Né? E é bonita essa história. E essa história vai até a morte de José e de Faraó, enfim, para depois a gente entrar no Êxodo, que é uma história maravilhosa também. Tá bom? É isso. Por hoje é só.